Abrimos nossas Bíblias, queridos, o texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 20, versos 26 a 28. Mateus, capítulo 20, versos 26 a 28. Aliás, eu vou fazer o seguinte, nós vamos começar a ler do 20 até o 28. Tá? Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Agora, Senhor, enriquece o nosso coração com a ministração da mesma, que apesar daquilo que somos, apesar daquilo que temos, que sentimos, ainda assim, Senhor, o Senhor pode usar-nos como um canal de bênção nas tuas mãos, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja nessa noite, aqueles que aqui presentes estão e aqueles que estão, ó Deus, distantes nos seus lares, ouvindo, Senhor, esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Assim diz o versículo de número 28, na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, o livro de Mateus. Tem vários tipos de crentes espalhados nas igrejas ao redor do mundo. Crentes ouvintes, os crentes de oração, os crentes que meditam na palavra de Deus, mas a igreja está carecendo de crentes cujos corações sejam servos, vidas que sirvam ao Senhor, vidas que se dedicam ao serviço do Mestre, vidas que arregaçam as mangas para trabalhar no reino de Deus, vidas que se propõem a serem bênçãos no seio da igreja. Esse texto mostra a preocupação de toda mãe com respeito aos seus filhos. A mãe dos filhos de Zebedeu dirige-se a Jesus e lhe pede um lugar de honra para os seus filhos ficarem um à direita e outro à esquerda do trono de Cristo. A resposta de Jesus é incisiva e comprometedora ao indagar aos filhos de Zebedeu se os seus poderiam beber o cálice que haveriam de beber. E eles responderam afirmativamente: sim, podemos. E isso se confirma nos acontecimentos posteriores em que Tiago, filho de Zebedeu, foi condenado à morte pelo rei Herodes Antipas, em torno do ano 44 depois de Cristo. E o outro irmão, João, foi martirizado. Agora, quanto a um dos vossos filhos sentarem à minha direita e à esquerda, cabe a Deus, o Pai, determinar. Os discípulos se revoltam e Jesus passa-lhes a explicar sobre a grandeza e as implicações de servir e não de ser servido, e não de exercer o domínio e autoridade. Uma virtude, uma grandeza que o próprio Jesus Cristo exerceu aqui nesse mundo. Talvez seja fácil imitar Jesus
em alguma de suas virtudes, mas há virtudes que Jesus deseja que imitemos, nas quais temos grande dificuldade, e ser servo é uma delas. No entanto, essa virtude precisa ser moldada no coração do homem e das mulheres que creem no Senhor Jesus. Essas virtudes precisam ser moldadas no coração, no meu coração, no seu coração que está me ouvindo aqui, no coração daqueles que estão nos ouvindo pela internet. Essas virtudes precisam ser moldadas nas crianças. Essas virtudes precisam ser moldadas nos adolescentes. Essas virtudes precisam ser moldadas nos jovens. Essas virtudes precisam ser moldadas nas pessoas de meia idade, terceira idade, de quarta idade, em todas as idades, elas precisam ser moldadas. Nós precisamos aprender a servir. Nós apenas nos deliciamos em nos assentar na igreja e poder, então, ouvir uma mensagem, então, poder ouvir uma mensagem sentado num sofá lá de casa, tomar a Santa Ceia uma vez por mês, poder participar de uma escola dominical, de um estudo bíblico de quinta-feira. Mas, meus irmãos, muitos de nós não estão dispostos a servir. Acreditam apenas que o serviço de culto é algo premente em suas vidas, importante, e que os outros tipos de serviço não precisam ser feitos. E é por isso, meus irmãos, que muitas responsabilidades recaem apenas sobre alguns ombros na igreja. Os demais apenas assistem e não se dispõem a servir. Amados, é preciso aprender. Essa virtude precisa ser moldada em nossos corações. Não basta ter apenas conhecimento dos elementos que precisam ser moldados para nos tornar um servo de verdade, mas sim buscar o auxílio do Espírito Santo para que seja incrustado no coração dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que são membros precisam servir. Aqueles que estão desejosos de ser membros dessa igreja precisam aprender a servir. Nós não fomos chamados para ser assistentes de culto. Nós somos chamados para descruzar os nossos braços e trabalhar no reino de Deus. E nós precisamos achar o nosso canto de servir no reino de Deus. Nós precisamos fazer parte daqueles que servem no reino de Deus. Nós precisamos lançar fora toda a nossa timidez e servir no reino de Deus. Eis alguns elementos essenciais que, com o auxílio do Espírito Santo, moldarão os santos para que sirvam como o Senhor Jesus serviu a igreja. Primeiro, é preciso ter um coração servo. Aliás, o coração servo é um coração resignado, é um coração submisso. Quem quiser tornar-se grande será servo. Quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será o que vos sirva. Nós precisamos aprender a servir. Nós precisamos aprender a sermos submissos. Nós precisamos aprender que nós não precisamos ser o primeiro, mas sim aquele que serve. O servo cujo coração é resignado, ele veste-se com o manto da humildade. Amados, o espírito de humildade, ele prevalece no coração dos santos, que tem por objetivo servir, não para serem vistos e honrados, mas para que a glória de Cristo seja exaltada sobre as suas vidas. Como dizia João Batista, importa que ele cresça e eu diminua, como diz lá em João capítulo 3, versículo 30. O ego, meus irmãos, é uma barreira a ser vencida, pois nos torna o centro das atenções a quem as pessoas devem submeter. O coração do egoísta só pensa em si e não nos outros. O coração humilde se preocupa com as necessidades dos outros, enquanto o egoísta se fecha em si mesmo e o humilde se abre para os outros. O apóstolo Paulo chama a atenção dos filipenses a se tornarem servos resignados. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que na nova tradução da linguagem de hoje diz assim:
que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4, nova tradução da linguagem de hoje. O servo cujo coração é resignado não busca autopromoção, mas o galardão do Pai Celeste, o prêmio do Pai Celeste. Foi assim que Jesus, no Sermão do Monte, expressou a multidão que o cercava, lá em Mateus capítulo 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça, de esmola, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Na versão Bíblia Viva, encontramos assim registrado: cuidado, não pratiquem suas boas obras publicamente para serem admirados, porque então vocês perderão a recompensa de seu Pai que está no céu. Amados, o servo de coração resignado, ele tem prazer em servir para agradar o Senhor, sem a intenção de receber aplausos, elogios e promoções. Há no seio da Igreja de Cristo aqueles que fazem a obra para serem vistos, serem admirados, receberem aplausos, mas não que não possam receber elogios. Mas esse não é o objetivo principal, nem a motivação para servir. A motivação que nos leva a servir é a recompensa, o prêmio, o galardão, a coroa que nos está reservada, e porque no pouco que nos foi confiado, nós fizemos o melhor que podíamos por sermos servos fiéis e abnegados, e por isso participaremos da alegria do nosso Senhor, conforme Mateus capítulo 25, versículo 21. Assim Paulo motivou os servos da igreja de Corinto, cujos corações eram resignados. Diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, entre aspas, segundo a versão Bíblia Viva: portanto, meus queridos irmãos, já que há certa vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado, como aconteceria se não houvesse ressurreição. Mas a motivação maior, meus irmãos, é o coração eternamente grato por sermos escolhidos dentre todos sobre a face da terra para servir o reino de Deus em Cristo Jesus, que nos amou e que se entregou por nós no Calvário, nos resgatando do tenebroso e pavoroso inferno, conforme diz o versículo 28 no seu final, e dar a sua vida por resgate de muitos. Então, amados, nós podemos observar que somos chamados para servir submissos, com o coração abnegado. E segundo e último lugar, o coração servo reproduz o seu Senhor. O coração servo reproduz o seu Senhor. Tal como o Filho do Homem, a atitude de vocês deve ser igual à minha, disse Jesus. Há uma banalização em servir hoje no seio da igreja que não reproduz o estilo de servo que foi Jesus. Tem muitas igrejas, tem muitas portas que se abrem, mas não reproduzem o estilo de Jesus. O estilo de Jesus está descrito na sua palavra. Primeiro, não há disposição para reproduzir, imitar em sua vida o modo de vida de como Jesus serviu. É preciso que nós encarnemos isto em nós. Assim como Jesus serviu, se eu sou imitador de Cristo, eu também tenho que servir como Ele serviu. Assim se caracteriza aquele que um dia foi lavado e remido com o sangue de Cristo.
Ele não fica de braços cruzados na estrada, mas ele abre os seus braços para trabalhar no reino de Deus, assim como Jesus abriu os seus braços na cruz do Calvário para abraçar a nós, míseros pecadores. Ele serviu ao seu Pai, fazendo a vontade do Senhor. Há muitos crentes que se afrouxam no quesito servir. As preocupações desse mundo, os compromissos com a família, com o trabalho, com a escola, com o lazer, entre outros, tomam proporções gigantescas que não sobra tempo para reproduzir o estilo de servo de Jesus. Parece que não há uma parece que há uma inversão da premissa de umas verdades bíblicas. Buscai em primeiro lugar as outras coisas e o reino de Deus vos será acrescentado. Parece que o homem está dizendo isso hoje. Busquem as outras coisas em primeiro lugar e o reino de Deus vos será acrescentado. Sendo que o texto diz: buscai o quê? Em primeiro lugar o reino, vamos juntos? O reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, nós precisamos colocar isso na nossa mente. Às vezes nós buscamos as outras coisas e queremos acrescentar o reino de Deus. Nós precisamos buscar o reino de Deus para que as coisas sejam acrescentadas. Amados, não pensem, é preciso ter a mesma disposição dos discípulos de Jesus no passado, conforme Mateus capítulo 4, versículo 20, diz assim: eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram a Jesus. Não pense que é fácil reproduzir o modo de servir de Jesus, como Jesus serviu, pois ainda, infelizmente, nós nos inclinamos à velha natureza, e às vezes as coisas de Deus nós deixamos para lá. É quando dispomos-nos a servir, mas não sabemos a quem servir, a Deus ou dinheiro. Ninguém pode servir a dois patrões. Vocês odiarão um e mostrarão lealdade ao outro, ou vice-versa. Gostarão de um e desprezarão o outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro, conforme Lucas 16, verso 13. Nós precisamos aprender a servir o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Mesmo que o dinheiro seja importante para pagar as nossas contas, para manter a nossa saúde, para colocar o alimento no nosso prato, mas a palavra de Deus diz assim: se nós buscarmos o reino de Deus, essas coisas nos serão acrescentadas. E se você ver o contexto em que Jesus falou isto lá no Evangelho, você vai ver que estas coisas se referem às vestes e os alimentos. Amados, essas coisas não faltam para aqueles que servem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos passar dificuldades como todos os homens passam, mas com Cristo ao nosso lado nós seremos mais que vencedores. Por isso nós devemos servir ao Senhor com ousadia, com galhardia, com amor, com dedicação, porque nós sabemos que o Senhor está conosco e não nos deixará passar vergonha. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos haverá de faltar. Ele há de nos levar para os pastos verdejantes, Ele nos alimentará, Ele nos descedentará com as águas tranquilas. Ele é o Senhor da justiça, Ele que vai cuidar das nossas feridas, Ele que vai nos auxiliar nos momentos mais críticos em que nós atravessarmos o vale da sombra da morte. Deus estará conosco, por isso nós temos que servir ao Senhor. Sirva ao Senhor. Eu estou acompanhando a vida do reverendo Reinaldo Lidório. O reverendo Reinaldo Lidório é um pregador da palavra de Deus que foi para lá para servir na África do Sul, entre os cocombas, e lá ele levou o evangelho e traduziu a Bíblia para os cocombas, e deixou uma igreja fundada lá, voltou para o Brasil, trabalha lá na região ribeirinha do Amazonas, e foi constatado que ele está com câncer. Todo mundo está sabendo, todos estão orando por ele. Ele não escondeu esse fato para que todos pudessem orar por ele. E sabe o que aconteceu?
Deus está usando ele mesmo com câncer. Ele já começou a fazer a sua quimioterapia, mas ele disse uma coisa muito importante: a minha vida está nas mãos do Senhor. E nós precisamos confiar. Mesmo que os vales da sombra da morte cheguem, o Senhor estará conosco, que o Senhor está com ele, a sua vara e o seu cajado, elas que nos consolam. Amados, muitos titubeiam a quem servir. Embora seja inigualável, mas o dinheiro se torna um competidor forte, que desequilibra e não reproduz o estilo de servir de Jesus. Deus é soberano e não aceita que haja outro que compita com ele. Não há como servir a Deus seguindo o estilo de servir de Jesus, se houver outro Deus. Mas ainda há um outro motivo que banaliza a reproduzir o modo de vida de servir de Jesus. É com que humor, com que estado de espírito servimos ao Senhor Jesus. Quando nós vamos fazer uma viagem, a gente fica alegre, eu vou fazer uma viagem, vou numa festa, todo mundo se prepara, etc. Mas quando vamos servir ao Senhor Jesus, hoje é domingo, eu quero ficar um pouco mais na cama, hoje eu não, hoje é dia de reunião de oração, dia de jejum de oração, não vou não, hoje é dia, vai ter aquela reunião da SAF, da mocidade, da UCP, da UPA, não vou participar não. Hoje é o dia de evangelismo, nem vou na escola dominical, para não poder passar vergonha e sair por aí evangelizar. É justamente isso. Com que humor, com que estado de espírito você serve ao Senhor? É com alegria de coração? É com entusiasmo? É com aquele desejo imenso de falar assim: olha, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me chamou, não apenas para poder te adorar, te bendizer, mas te servir. E que o meu servir seja algo agradável a ti. Diz o salmista no Salmo 102, o que diz lá? Servir ao Senhor com o quê? Vamos repetir? Servir ao Senhor com alegria. Você serve ao Senhor com alegria. Você tem prazer em fazer as coisas de Deus. Você tem prazer em estar na presença de Deus. Você tem prazer em estar no reino de Deus, trabalhando no reino de Deus e fazendo a obra do Senhor. Às vezes Deus chamou você para ser um corista, às vezes Deus chamou você para trabalhar no louvor, às vezes Deus chamou você para ser um oficial da igreja, um professor da escola dominical, às vezes Deus chamou você para trabalhar lá na diplomacia, às vezes Deus chamou você para trabalhar na área de evangelismo, na área de intercessão. Deus te chamou e às vezes, queridos, você não está disposto a servir. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos fazer com que orar ao Senhor e falar assim: Senhor, me dê a alegria de te servir, me dê a alegria de te servir, porque eu não estou às vezes, Senhor, com o meu coração desejoso de servir. Às vezes eu me encontro chateado, às vezes eu me encontro aborrecido, há problemas que estão ocorrendo na minha vida, alguma enfermidade, alguma situação para pagar que eu não estou tendo conta, problemas lá na minha empresa, problema com funcionário, problema com empregador, problemas disso, problema daquilo. Deixe os problemas aos pés de Jesus e sirva-o, mas faça-o com alegria. Faça com alegria, faça com contentamento, faça com prazer, faça com um sorriso nos lábios, faça com satisfação no seu coração. Se o culto é um serviço de adoração que prestamos a Deus soberanos, com que humor você entrou nesse santuário hoje a Deus para servir? Eu estava orando aqui: Senhor, me dá alegria, porque hoje o dia não tem sido muito bom para mim, mas me dá uma força, me dá uma alegria para poder pregar a tua palavra. Eu estou pregando aquilo que eu estou precisando. Às vezes nós entramos no santuário,
não com aquele coração desejoso de cantar, de louvar, de bendizer, de engrandecer o nome do Senhor, de levantar as mãos, de adorar. Às vezes nós entramos cabisbaixo, às vezes algum problema tem entrado no seu coração, tem apertado, uma angústia tem tomado conta do seu coração. Ore a Deus e fala: Senhor, me dá alegria de servir. Eu quero te servir, Senhor, eu quero te servir nesse culto. Aqui é um culto, é uma prestação de serviço. Tem muita gente que confunde culto apenas com assistência daquilo que assistiu o pastor falando, assistiu o coral cantando, assistiu o louvor tocando, mas não canta, não levanta para cantar, não levanta para adorar, não levanta para servir. Nós precisamos ter a consciência de servir. Amados, será que cada um de nós poderíamos expressar o mesmo sentimento do salmista, lá no Salmo 122, versículo 1? O que diz ali? Alguém lembra? Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes levanta de manhã, você tem alegria de vir à igreja? Ah, não, eu vou ficar em casa. Às vezes a pessoa pergunta assim: não, mas vai ter live hoje? Eu vou assistir de casa. Estou com uma preguiça, trabalhei a semana toda. Você trabalhou para você. E o serviço de Deus? Ah, mas eu estou cansado. Também você ficou assistindo filme até altas horas da manhã, da madrugada, e depois para ir no domingo mesmo para louvar o Senhor, você não vai mesmo. Então, eu fui numa festa, tal, tudo bem, todo mundo tem direito a se divertir, mas não esqueça que o domingo é dia do Senhor. É o dia de nós louvarmos o Senhor. É o dia de ter prazer em estar com os irmãos. É dia de cumprir esse texto aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que temos feito a obra do Senhor com o mesmo entusiasmo que Jesus fez? Você já perguntou isso para você? Será que eu tenho feito a obra do Senhor com o mesmo entusiasmo que Jesus fez? Amados, a igreja de Cristo carece de fiéis que sejam moldados pelo Espírito Santo através da palavra para servir no reino de Deus, assim como Jesus serviu. É um grande desafio encontrar fiéis que sejam verdadeiramente servos. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra fale a mim e a você, para que nós sejamos servos fiéis. Quando eu for descentralizado e o coração resignado, vestir-se com um manto de humildade, um ímpeto, uma força intensa, um ardor, um entusiasmo inusitado, incomum em servir, invadirá a alma do fiel, que se regozijará por ser simplesmente servo. Que alegria ser servo. Este afã em servir se dá porque conhecemos a majestade, conhecemos a soberania, entre outros tantos nobres e dignos atributos de Deus eterno, somado ao privilégio de ser escolhido para servir, como bem expressa o apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 9. Foi ele quem nos salvou e nos escolheu para ser o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo. Na versão atualizada, nós encontramos santa vocação. O coração moldado para servir ocupa uma posição nobre e não a de um insignificante escravo, pois o coração moldado para servir imita o servo, que é Jesus por excelência. Tem uma pujante disposição em servir, sabe a quem serve e serve com alegria. Assim como Jesus foi fiel em servir ao Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu
me destes para fazer, disse Jesus lá em João capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Assim os corações servos devem também reproduzir a fidelidade do mestre. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. A recompensa não só em servir a Deus, mas em servir o próximo. O autor do livro de Hebreus discorre sobre essa recompensa. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que lhe deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé, conforme Hebreus capítulo 6, verso 10. O que esse pequeno trecho das Escrituras, no qual discorremos, nos desperte a alma e incendeie o nosso coração a servir com resignação, reproduzindo em nossa vida o exemplo de Jesus no seu mistério em servir, pois ele veio não para ser servido, mas para servir, conforme Mateus 10, 45. Que Deus molde os nossos corações para sermos servos fiéis. Amém?